Fui gravar este vídeo como bónus para a playlist das dicas para principiantes, eh, que é para vocês perceberem como quando se começa a aprender a jogar xadrez depois das regras, se cometem erros relativamente básicos e que os jogadores às vezes que já sabem um bocadinho mais não perdem tempo a explicar, ou seja, explica-se as aberturas, explica-se os finais, explica-se o meio-jogo até, as táticas, mas depois as partidas falham por coisas muito simples. Portanto, eu resolvi analisar este jogo de um principiante que está de brancas contra um jogador que também não é muito forte. E tentar comentar ao mesmo tempo que vamos avançar na partida. Portanto, aqui abre com um peão central da dama. Portanto, é uma coisa que os principiantes também rapidamente começam a perceber. Na abertura temos três situações, eu, ao mesmo tempo que vou analisando também vou dando dicas, não é? Temos três situações importantes, portanto, controlar o centro, desenvolver as nossas peças e fazer o roque para colocar o rei em segurança e ativar a torre. Mas como vamos ver, muitas coisas básicas como peças ameaçadas, pequenos ataques ou o desenvolvimento normal de uma abertura são perfeitamente esquecidos por muito que os jogadores mais experientes saibam. Para os principiantes é uma dificuldade que eles ainda não tendo conhecimento, então convém ajudá-los a perceber isso. Portanto, o adversário respondeu também com o peão central, portanto está-se a ocupar o centro. E agora o primeiro erro. Porquê é que isto é um erro? Porque não só vai dificultar o desenvolvimento das peças das brancas do lado do rei, como também está a jogar um peão que é o ponto mais fraco das brancas quando começa o jogo. Portanto, esta jogada aqui em que nós fazemos isto, e este ponto aqui não é para as pretas, são os pontos mais fracos porque só o rei é que defende este ponto, certo? Deste lado também, só o rei é que defende este ponto. E agora ficamos com esta diagonal, não é? Também só a poder ser defendida, caso entre alguma peça, por este peão. Por isso é que este movimento é um erro típico dos principiantes ainda não dominam bem as ameaças e, portanto, é relativamente comum. Portanto, o adversário joga a desenvolver uma peça para o centro e bem, e aqui, pronto, uma nova compensação por esta jogada, que é atacar o peão central. Se o peão toma, pronto, já não fica assim tão mal. As pretas, no entanto, continuam com o cavalo. E agora, as brancas, por exemplo, se avançassem, já recuperam, apesar de aqui vão continuar a ter problemas, mas já recuperam alguma iniciativa. No entanto, elas tomam. Uma coisa comum também nos principiantes é muitas vezes têm tendência a comer logo, embora comer não é obrigatório. Portanto, por vezes pode não ser o melhor, outras vezes há de ser, mas há uma tendência de comer. Reparem que os dois comeram imediatamente. Continua a ameaçar no centro, mas ainda não estamos a desenvolver peças. Reparem que as brancas continuam sem desenvolver peças. O cavalo recua e apesar de já termos tido alguma movimentação, as brancas estão a ocupar minimamente o centro, mas têm dificuldade neste lado para desenvolver peças, enquanto as pretas parece-me que vão conseguir desenvolver com relativa facilidade. Pronto, desenvolvem um bispo, embora tipicamente nós queremos normalmente nas aberturas, normalmente, desenvolver primeiro o cavalo e só depois o bispo, isto porque o bispo tem sempre mais dificuldades em encontrar qual é que vai ser a diagonal mais interessante e, portanto, normalmente é muito mais fácil sair com o cavalo, que domina também casas centrais, antes do bispo. Portanto, aqui as pretas continuam um desenvolvimento normal. Reparem a comparação da estrutura das brancas, que está muito mais afastada, não é? Estão menos coordenadas as peças para as pretas. Portanto, aqui um lance mau. E porquê que é mau? Porque primeiro não está a jogar nada que favoreça o centro. Depois nós não estamos a aproveitar para desenvolver peças. Portanto, isto também é uma falha típica dos iniciantes. E para além disso, está a permitir que este bispo possa tomar o peão com cheque e, portanto, ganhando uma vantagem logo material para as brancas. Da mesma forma, também o cavalo podia tomar, embora aqui assim, claramente, a tomada do bispo seria a ideal. O que é que jogam as pretas? Não veem. Portanto, isto é outra situação comum nos principiantes, que é, apesar de haver erros crassos, não
os conseguem aproveitar, apesar de terem duas peças, não é? Neste caso temos o cavalo e o bispo a atacar aquele peão e 0 peças a defender, nem sequer houve uma ponderação das pretas e resolveram jogar um peão para colocar provavelmente o bispo aqui. Ok? Pronto, como é que continuaram as brancas? Avançaram atacando o cavalo, que em si não é mal jogado porque vai obrigar o cavalo a reposicionar-se. As pretas fazem um lance intermédio importante, porque agora podem depois recuar o cavalo para esta casa em frente ao rei, dando um cheque, desenvolvendo e estando preparadas para o roque. Aqui, as brancas jogam o rei. Normalmente é muito típico nos iniciantes não ponderarem jogadas como, por exemplo, intercalar uma peça ou o cavalo, não é? Basicamente, nós contamos nesta jogada, as brancas não avaliaram estas jogadas, embora neste caso é mau, porque já estamos com uma posição muito debilitada e qualquer uma destas jogadas permite às pretas ganhar este peão. Portanto, neste caso é quase um lance forçado, mas não se admirem de verem iniciantes a cederem, no fundo, o roque, não é? Já não se preocuparem com o rei no início. Portanto, algo que deveríamos levar em conta quando estamos a iniciar o jogo é a proteção do nosso rei. Daqui as brancas jogaram, as pretas tiram o cavalo para uma posição não tão favorável, mas que ao mesmo tempo ameaça este peão, portanto, mas como vocês podem verificar, se calhar ter colocado aqui seria mais estruturante. Aqui as brancas atacam o bispo, que agora deveria recuar, não é? Porque agora já não tem casas e vejam o que é que ele faz. Joga aqui a atacar a torre, mas sem consciência que o cavalo fica a atacar. Portanto, mais um lance típico dos principiantes. Portanto, como vocês estão a ver, para além de terem poucas linhas de orientação na abertura e permitirem desestruturar completamente o desenvolvimento das suas peças, portanto, o que eu aconselho é aos principiantes, sim senhor, jogarem para o centro, mas depois pensarem em desenvolver peças como estas, não é? Antes de estarem a avançar tanto com os peões e antes de colocar o rei em segurança, como vão fazer as pretas de seguida. Depois, logo a seguir, pensem sempre na jogada que vão fazer, se não há nenhuma peça adversária a atacar essa jogada. Vamos ver o que é que fazem as brancas. Não viram. Okay? Lá está o tal pormenor. Viram a ameaça, portanto, as brancas viram a ameaça do bispo à torre, mas não pensaram noutras possibilidades para eliminar a ameaça. Poderia haver também possibilidades de intercalar uma peça. Neste caso havia uma muito simples que era tomar o bispo. Ups, desculpem lá, aqui avançou-se muito rápido. A seguir, o que é que jogam as pretas? Tomam o peão, não é? Tomam o peão e mais uma vez desconsideram a possibilidade que as brancas têm de tomar o bispo. Então, neste caso, como vocês podem ver, a vantagem de um lado pode mudar completamente numa jogada, porque os níveis são relativamente baixos em termos de conhecimento do jogo e de linhas de orientação, e então uma partida que está a ganha a estes níveis pode estar imediatamente a seguir perdida, e depois volta a estar a ganha, e depois volta a estar perdida, e portanto, mais uma vez, à medida que nós formos jogando, o importante é começarmos a pensar se temos peças a ameaçar, se a jogada que vamos fazer vai para um sítio onde está a ser ameaçada, levar em conta o valor das peças, tudo que eu já expliquei em vídeos nas regras e nas dicas para principiantes, temos que levar em conta para começarmos a fazer jogos que nos dão logo imediatamente vitórias. O que é que jogaram a seguir? Portanto, as pretas, portanto aqui as brancas já têm uma vantagem de uma peça, as pretas desenvolvem o seu bispo, as brancas jogam com a dama a atacar o cavalo, portanto estas ameaças mais próximas normalmente são vistas, o cavalo toma o bispo e agora, reparem, o rei toma o cavalo, trazendo o rei para o centro, quando ainda estamos numa fase de meio jogo, o que faz com que ele se afaste ainda mais da segurança. Reparem que estas três peças aqui ainda não se mexeram, certo? E nós já estamos a jogar aqui com peças que depois vão ser alvo de ataque e podemos perdê-las.
Portanto, nós queremos idealmente, não é? Nesta jogada aqui assim, o ideal seria, por exemplo, tomar com a dama e depois jogar com o rei para aqui, sair com o bispo, sair com o cavalo eventualmente e trazer a torre para jogo deste lado. Portanto, mas neste caso, roque. Reparem só a diferença, não é, de jogo entre as pretas, que têm as peças organizadas e o rei em segurança, para as brancas. Ou seja, as brancas, apesar de estarem em vantagem, têm agora a começar a organizar a vantagem que têm. Têm a vantagem do bispo, mas em termos de organização do jogo, estão perfeitamente em desvantagem. O jogo continua com o rei a procurar esta casa. Reparem que o ideal seria o rei ter vindo para aqui, porque enquanto que aqui está a impedir o bispo de jogar e o cavalo de jogar. Ok? Portanto, acaba por ser uma jogada que limita, mais uma vez, estas três peças entrarem em jogo. Então, na prática, imaginem que nesta fase do jogo, enquanto estas peças não ativarem, é quase como se estivéssemos com estas menos três peças. E as pretas, apesar de ter menos um bispo, temporariamente, estão com vantagem em termos da posição. A dama prepara a entrada das torres. Aqui, mais uma oferta de um peão. Portanto, o peão avança. Por falta de planeamento de jogo, o planeamento de jogo deveria passar pelo rei procurar alguma jogada, depois permitir a saída do bispo, do cavalo e da torre. Ok? Aqui estão a dar um peão, que é aceito pelas pretas, equilibrando cada vez mais o jogo. Ou seja, as brancas, apesar de terem um bispo de vantagem, já deram 3 peões por apenas um peão. Portanto, aqui, digamos que, em termos de experiência, já prefiro o jogo das pretas, porque apesar de estarem ainda em desvantagem material, rapidamente, pela desorganização das peças brancas e pelo facto destas três ainda não estarem em jogo, as pretas já dominam o centro, têm as suas peças bem coordenadas, o seu rei está em segurança e, portanto, podem começar a traduzir para vantagem material rapidamente. Reparem o que acontece agora. O cavalo, ao tomar aqui, está a ameaçar jogar aqui e fazer um cheque duplo ao rei e à dama ganhando a dama. Certo? Estão a ver? Que ele está a ameaçar esta jogada. O que é que jogam as brancas? Não reparam. As brancas podiam ter tomado o cavalo para eliminar essa ameaça ou tentar defender esta casa aqui, como por exemplo uma jogada de peão, que embora a estrutura já não é boa, mas já temos que fazer alguma coisa, não é? Pronto, ao jogar aqui, permitem às pretas entrar. E mais uma vez, estas ameaças, que são táticas, não é? Nem sempre são vistas pelos iniciantes. Reparem, ele trouxe a torre já para ameaçar o controle desta coluna e perdeu a hipótese de ganhar imediatamente a dama e tornando o jogo praticamente decidido. Não é? As brancas voltam a não identificar esta ameaça aqui do cavalo. Jogam aqui, portanto permitem às pretas novamente jogar o cavalo ali. As pretas não veem, portanto atacam o cavalo. O cavalo recua novamente para aqui e as pretas, mais uma vez, perdem a hipótese de jogar o cavalo aqui e decidirem o jogo imediatamente. Pronto, aqui, se repararmos, as brancas em termos materiais voltaram a estar com vantagem, portanto têm mais um bispo, quando podiam ter perdido o jogo facilmente ali. Portanto, ameaças simples, eu aconselho vocês fazerem os puzzles, porque os puzzles permitem desenvolver a parte das táticas e eles vão se ajustando, vão aparecendo de acordo com a vossa força de jogo. Ou então no Lichess, vir aqui à parte de Practice, que também tem lições muito básicas, mates simples, ameaças simples, para nós começarmos a desenvolver o nosso raciocínio nestas fases do jogo. As pretas dão aqui um cheque, o rei vai para E1, se calhar E2 era preferível mais para se manter mais protegido. Em E1 liberta o bispo a ameaçar a dama, isto foi percebido pelo adversário, que dá mais um cheque, e agora só temos uma hipótese para não perder peças, que é jogar o rei para ali. No entanto, devido à fraco ainda experiência, não é? Permite que duas peças ataquem a torre. Ou seja, apesar de ter defendido, vai perder uma peça porque ao jogar para aqui, está a permitir quer a dama, quer a torre, que estão a ameaçar nos mesmos eixos, vão ganhar a peça. Portanto, aqui a jogada correta seria o rei aqui com o jogo a começar a equilibrar, porque a seguir tem a ameaça de saída do bispo, tem a ameaça de saída do cavalo e a torre entrar em funcionamento e o jogo começa a mudar de figura, porque se as brancas se conseguirem libertar nesta fase,
nestas peças que ficaram mortas, não é? Podem facilmente entrar novamente na disputa da vitória. Aqui, ao darem uma peça, infelizmente, as coisas começam a ficar complicadas. Vamos ver o que é que ainda podemos fazer mais. Portanto, aqui a torre provavelmente está a trazer mais outra torre. Agora o cavalo desembola para uma casa em que fica um bocado fora de jogo. Reparem que o ideal é sempre trazer os cavalos mais para o meio, porque estas casas aqui são essenciais, porque a partir da altura em que nós as controlamos, temos um raio de ação para as nossas peças superiores. Reparem qual é que é a diferença. Imaginem que o cavalo que estava aqui, tinha desenvolvido para aqui, certo? A partir daqui, eu posso controlar uma, duas, três, 4, 5, 6, certo? 6 casas. Se estivesse numa casa mais central, por exemplo, nesta aqui, quando era na saída, agora está aqui o peão, não dá para ver, não é? Mas se estivesse aqui, então o cavalo controlava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, quanto mais perto destas 4 casas, não é? Quanto mais perto destas 4 casas o cavalo estiver, o bispo estiver, a dama estiver, mais vão controlar. A única exceção é a torre, porque a torre, independentemente do sítio onde está, e eu falei isso, salvo erro, ou nas regras ou também nas dicas dos principiantes, a torre é a única peça que esteja onde estiver, domina sempre ou tem o mesmo tipo de alcance. Mesmo assim, quanto mais central, mais apoia as suas próprias peças por aí fora. Pronto, mas desenvolveu para aqui, foi mais uma jogada tentativa. Pronto, agora aqui a entrada da torre é inevitável, e lá está. Apesar de nesta altura as pretas já estarem completamente vitoriosas, continuam com as suas peças mais bem organizadas. Reparem que esta peça e esta peça ainda não mexeram desde o início do jogo, não é? Portanto, agora trazem a terceira torre, embora havia aqui assim já umas ameaças mais fortes. Agora, finalmente, o bispo sai, só o que acontece quando o bispo saiu? Deu a torre. Portanto, mais uma jogada que não pensou nas possibilidades. É típico, vocês vão melhorar à medida que jogam. Mas no início, a preocupação maior é tentar perceber se estamos a deixar peças desprotegidas, se estamos com alguma ameaça quando estamos a jogar, se o local onde vamos jogar tem alguma peça que pode dominar, saber contar o número de peças que estão a atacar uma casa e as estão a defender. Por exemplo, se eu tiver uma peça a atacar uma casa e uma a defender, eu não posso ir para essa casa. Mas se eu tiver duas a atacar e uma a defender, então posso. E depois é só uma questão também de calcular os valores. Pronto, aqui as brancas fazem outro erro, tomam a torre e, no fundo, sacrificam a dama, não é? Sacrificam a dama que vale 9 pontos por uma torre que vale 5. Pronto, e aqui as brancas acabam por desistir. Portanto, um jogo jogado na parte das brancas por um principiante, que eu espero que tenha sido útil esta análise, para perceberem que quando se está a desenvolver o xadrez, temos de nos preocupar com os ABCs. E os ABCs não é bem saber as aberturas, não é bem estar a saber os finais a 100%, mas fundamentalmente perceber que as ameaças diretas e o que o adversário está a fazer, pensar no que o adversário está a fazer, portanto, pensar só um passinho à frente já podem ajudar muito a desenvolver. Pronto, espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal, se ainda não fizeram, deem um like no vídeo e fico à vossa espera para outros vídeos.